Então, pessoal, vamos falar aqui de cidades e desigualdades sociais, né? Um panorama na segregação socioeconômica urbana, tá bom? Esse é o nosso assunto de hoje em Sociologia. Eu sou o professor Edson e vou trabalhar com vocês sobre isso, tá bom? Olha aí, primeiro vamos falar das cidades, né? A gente pode entender que as cidades, em sua totalidade, em sua pluralidade, elas estão em constante mudança, né? Com avanços e retrocessos, né? Mas sempre em constante transformação, tá? Historicamente, o surgimento das cidades eles começam ali após a Revolução Agrícola pré-histórica, né? Ali surgiram as primeiras vilas, os primeiros vilarejos, né? E graças ao excedente de produção, ao acúmulo é, do plantio, né, ao acúmulo da produção agrícola, sobrou produção, excedeu produção, e isso possibilitou com que pessoas que viviam não viviam, né, diretamente da atividade agrícola pudessem se organizar em outras funções, é, fazendo parte ali do consumo daquele excedente de produção, né? E aí surgiram os primeiros vilarejos, tá bom? As primeiras aglomerações urbanas, como a gente chama. Isso aí seriam essas vilas seriam as primeiras cidades, os primeiros espaços urbanos. Mas como eu falei, é, a cidade ela é um espaço em constante mudança, em constante avanço, né? Então a evolução do espaço urbano ela vai ocorrer com o tempo, né? Complexificando as estruturas de acordo com cada época histórica. Se a gente pensar, por exemplo, depois com o surgimento dos grandes impérios, né, na antiguidade, nós vamos ter cidades mais complexas, cidades com estruturas políticas mais complexificadas. Se a gente pensar depois nos espaços urbanos do final da Idade Média, né, espaços comerciais, né, totalmente ligado à atividade comercial e especulação ali, né, de valores. A gente vai ter um espaço urbano diferente, né? Um espaço urbano comercial. E esse espaço urbano comercial, ele vem evoluindo, ele acompanha basicamente os modelos econômicos até se tornar basicamente um espaço urbano comercial e industrial, né? Porque atualmente as chamadas cidades industriais, né, são é o modelo que a gente tem hoje, tá bom? É um agrupamento de pessoas em torno da coexistência ali do comércio e da indústria, como duas atividades comuns e que coexistem simultaneamente, né? Se coexiste, é simultâneo. Esse fenômeno a gente pode chamar aí de cidades industriais, tá bom? É um modelo atual. E ainda a gente pode incluir que a globalização, pessoal, ela acaba potencializando o intercâmbio econômico, né, entre essas cidades, porque aí uma cidade de determinado local do mundo vai poder trocar informações, trocar atividades, comércios, enfim, com outras cidades, né, de outros lugares do mundo. Esse intercâmbio ele é ao mesmo tempo econômico e também cultural, porque a gente vai ter influências culturais de uma região para outra. Só que esse intercâmbio ao mesmo tempo ele evidencia um caráter cruel, um caráter perverso, né, da segregação socioespacial, socioeconômica que existe nas cidades, tá bom? Isso aí a gente consegue ver através, por exemplo, do grande geógrafo brasileiro Milton Santos, que vai trazer um pouco dessa análise do caráter é, de segregação que a globalização traz. E a gente pode usar isso para analisar essa segregação dentro do espaço urbano. Beleza, pessoal? Olha aí. Vamos ver então essa análise entre a cidade e o capitalismo, certo? A gente percebe que existe uma divisão social do trabalho, certo? Não são todos que fazem todas as funções de uma sociedade. Uma sociedade precisa ter suas ruas limpas, uma sociedade precisa ser abastecida de água, de luz, né? Precisa ter diversas funções dentro daquela sociedade para que ela continue funcionando, né? E daí a gente tem a chamada divisão social do trabalho, que é nada mais nada menos do que um fruto do sistema capitalista, né? Que vai de uma certa forma ali
gerar uma desigualdade como fruto do capitalismo. Mas essa divisão social do trabalho determina que algumas pessoas cumpram algumas funções, outras pessoas cumpram outras funções. Só que a gente vê claramente que dentro desse modelo econômico, o que a gente tem é que pessoas de distintas classes ocupam distintas funções, né? As funções, por exemplo, de gari, as funções de empregada doméstica ou de atendente ou qualquer outra função que não requer uma especialização vai ficar aí para as pessoas com baixo grau de instrução, que estão ali na camada social de inferioridade, de marginalização, enquanto as funções de maior prestígio vão ser ocupadas em grande medida pelas classes mais elitizadas, né? Pelas classes sociais mais privilegiadas. Essa divisão, ela é uma divisão que gera uma desigualdade, tá bom? Uma grande desigualdade, na verdade. Outra característica que a gente pode elencar aqui é a proximidade espacial, né? Porque essa divisão do trabalho, ela vai gerar uma necessidade de que cada vez mais pessoas sejam necessárias para desenvolver determinado trabalho, né? Por conta da crescente especialização. E aí, meus queridos, com essa necessidade de uma mão de obra cada vez maior, né, existe a necessidade de mais pessoas, de um contingente maior. Então, cada vez mais, a atividade industrial e comercial vai atrair pessoas, né? Daí a gente vê que, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que são duas grandes capitais brasileiras, o processo de urbanização dessas cidades foi diretamente acompanhado do processo de industrialização dessas cidades também, né? Ou seja, quanto mais indústrias foram sendo criadas, mais pessoas foram sendo atraídas. Funciona quase como um imã, né? E essa proximidade espacial é um quesito facilitador, porque é mais fácil, né, para o empregador e é mais fácil para também o empregado, para o trabalhador estar próximo do trabalho, porque a sua locomoção é facilitada, e para o empregador porque o seu custo é menor, tá bom? Então essa proximidade espacial, ela acaba também sendo um fator que a gente deve analisar aí aliado a essa divisão do trabalho. Uma outra questão importante ali entre a cidade e o modelo capitalista é a necessidade de um mercado consumidor, né? Não basta ter mão de obra, mas é importante que haja um mercado consumidor, porque essa mão de obra, ela vai produzir e essa produção precisa ser consumida. E é aí que está o segredo do capitalismo. Boa parte das vezes, a mesma mão de obra é mercado consumidor também. Então eles produzem, fazem parte de uma cadeia de exploração para essa produção acontecer e ao mesmo tempo agem como consumidores também desses mesmos produtos. Então acaba sendo um ciclo vicioso que permite a perpetuação do modelo econômico, tá bom? Outra característica que a gente pode destacar aqui é o crescimento urbano, comercial e industrial, que eu acabei falando anteriormente, né? O crescimento urbano, ou seja, o aumento demográfico, o aumento populacional, ele está diretamente vinculado aí ao crescimento da atividade comercial e da atividade industrial nos espaços urbanos, tá bom? E aí eu trouxe aqui uma chargezinha aqui para a gente analisar, olha só. Por que não podemos ser todos bons amigos, né? E aí quem está falando isso é justamente um dono, né? O dono de uma empresa, né? O dono da riqueza, olha só aqui, ó. Quem produz a riqueza aqui são os trabalhadores, todos acorrentados, sendo chicoteados aqui por ele, né? Ou seja, trazendo uma conotação aí de escravização, de trabalho forçado, né? Enquanto eles produzem a riqueza, o dono da riqueza é o dono dos meios de produção, né? O empresário aqui nesse caso, tá bom? E aí ele pergunta por que não podemos ser todos bons amigos, né? Porque na verdade os outros estão sendo explorados, eles fazem parte de uma camada explorada nessa cadeia produtiva. Beleza, pessoal?
Olha aí, vamos falar também sobre a segregação espacial. Nas, perdão, nas cidades existe uma divisão do espaço de acordo com o poder aquisitivo das camadas sociais, segregando o espaço entre ricos e pobres. Essa segregação fica evidente através, olha, da favela, do cortiço, dos casebres, das palafitas, dos alagados, né? E aí eu trouxe 3 imagens aqui para exemplificar para a gente aqui, ó. Nós temos aqui uma imagem das palafitas, né? Dessas casas em cima de estruturas de madeira nas margens dos rios, né? Nós temos aqui imagens de alagados, né? Que são favelas aqui criadas aqui nas margens dos rios, né? Favelas erguidas nas margens dos rios. E aqui, ó, uma outra imagem aqui de uma favela também, com fundo aqui, né, dos prédios da cidade, né? Então a gente mostra aqui essa divisão social, essa divisão espacial, né? Mas aqui a gente tem mais imagens, olha só, a segregação espacial, né? Se você chamar aquilo de prédio, então eu tenho um apartamento e sou da classe média, né? Essa charge aqui mostra uma visão crítica, né, sobre a divisão do espaço, né, sobre essa segregação espacial, ou seja, né, a classe média mora nos prédios, nos apartamentos, enquanto a classe baixa mora nas favelas, né, com casas com estruturas não tão boas, né? Então, se você mudar a ótica, né, eu mudo de classe, né? É isso que ele quer dizer aí nessa análise crítica, nessa charge, tá bom? A partir aqui, ó, classe média é dominante no país, avalia o Manteiga, né? Avalia então o ministro que a classe média é dominante, ou seja, é a maior parte da classe social brasileira, né? Só que aí, quando você olha para a sociedade, você vê uma população marginalizada, uma população favelada, uma população pobre muito grande. E aí contrasta com essa informação. Então, o chargista está trazendo essa visão crítica para a gente, tá bom? Olha aí, a vida social desigual fala um pouco ainda dessa segregação espacial, né? Porque olha só, nessa imagem aqui, essa imagem até já foi questão de vestibular, tá bom? Ela mostra que é claramente, nitidamente, a segregação espacial, né? Enquanto a gente tem o condomínio e a favela sendo divididos aqui, né, por uma linha, por um muro, basicamente falando, né? Uma linha muito tênue que vai dividir esses dois espaços. Mas a gente vê estruturas totalmente diferenciadas nesses espaços, né? Olha aqui, ó, nos condomínios existe uma vida social marcada pelo isolamento, com espaços próprios, escola própria, né? Espaços de lazer, a gente pode ver aqui os espaços de lazer, né? A gente não consegue ver as escolas próprias, mas o espaço de lazer a gente vê com clareza, né? Cada apartamento tem o seu próprio espaço de lazer, olha só. E ainda tem um espaço comum aqui do condomínio, né? Delimitação do espaço, segurança particular, ou seja, o isolamento é uma característica marcante da vida no condomínio. E esse isolamento, ele acontece muito por uma questão de segurança, né? Por uma visão de segurança em relação à violência urbana, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas enquanto no condomínio a gente tem essa característica do isolamento, na favela a gente tem o contrário, a característica da aglomeração, né? Porque enquanto isso na favela existe a ausência de todas essas características, faltando muitas vezes inclusive assistência básica como saneamento básico, luz, água, né? Ou seja, enquanto tem toda essa estrutura num condomínio fechado, né, na favela falta a estrutura básica, né, na maioria das vezes, tá bom? Então essa disparidade ela é gritante nessa imagem que a gente está vendo, tá bom? Olha aí, falando da violência urbana, né? Trago aqui uma charge que mostra um mapa da violência urbana, né? Aqui, ó, desigualdade social, exclusão, corrupção, educação precária, né? Omissão, desestruturação familiar, desemprego, tráfico, drogas, preconceito, né? Ou seja, a violência ela tem múltiplos fatores, né? A violência urbana ela é gerada por múltiplos fatores. Aí é um mapa da violência de maneira geral, né? Mas quando a gente fala de violência urbana,
a gente pode falar sobre sociabilidade violenta, né? Ou seja, sempre o uso da força para resolver os conflitos. Só que essa sociabilidade violenta, ela não é um processo natural, é um processo social e ele é construído socialmente, né? Através do próprio Estado, da própria figura do Estado, através das suas instituições representativas, que em vez de trabalhar com o convencimento e a negociação para poder definir o seu poder, né, enquanto Estado, usa a força, usa o poder da coerção, né? A força coercitiva, para poder convencer. E muito isso através da sua instituição responsável pelo uso da força, que é a polícia, né? Então, através do uso da força, ela convence. Isso já é uma forma de você ensinar essa sociabilidade violenta, tá? Então, essa sociabilidade violenta, ela é reproduzida constantemente com um ar de naturalidade, tá bom? Mas isso não se trata de uma condição natural, mas se trata de uma condição socialmente construída, assim como a pobreza, tá bom? Assim como a pobreza, que é constantemente naturalizada como algo inerente à violência, né? Aqui eu destaco nesse tópico aqui, né? Que a pobreza, ela é naturalizada como algo inerente à violência, o que está errado. O que está errado, porque nem a pobreza e nem a violência são condições naturais, são condições socialmente construídas, né? São projetos políticos, tá bom? E elas não são sinônimos, né? Pobreza e violência não são sinônimos. A violência acontece também nas elites. Ela acontece também nos espaços de privilégio socioeconômico, tá bom? Não só aonde há pobreza, mas é claro que aonde há pobreza existe uma tendência muito grande dessa proliferação da violência, tá bom? Porque isso é um reflexo das desigualdades socioeconômicas também, né? Olha aqui, ó, nesse mapa da violência como a gente bota. A exclusão é um reflexo disso, a desigualdade social, educação precária, né, desestrutura familiar, o tráfico, o desemprego, ou seja, características sociais, né? Condições sociais que levam à marginalização de uma população. Então, a violência urbana, ela também é reflexo das desigualdades socioeconômicas, tá bom? Isso é muito importante de deixar claro, tá bom? É um fruto da segregação espacial, segregação socioeconômica e também da segregação racial, né? Que no Brasil a segregação racial ela tá aí dentro da estrutura de formação da sociedade brasileira, né? Por isso que a gente fala em racismo estrutural também, tá bom? Então, quando a gente fala de violência urbana, ela é retrato, né, dessas desigualdades socioeconômicas, espaciais, raciais, tá bom? E de gênero. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui, ó, para a gente ver um pouco mais sobre essa relação entre a pobreza e violência. Relação essa que é constantemente associada, tá bom? Aqui nós temos aqui uma imagem, olha aqui, ó. Área sujeita a assalto, né? Você percebe que não é uma área pobre, não é uma área carente, é uma área privilegiada, uma área de classe média para cima, não é isso? É uma área sujeita a assalto, por quê? Né? Por que tem essa plaquinha aqui, né? Essa placa aqui era uma placa de trânsito que foi inserida ali a etiqueta, né, essa etiqueta do aviso de assalto. Por quê? Porque é uma área dita nobre, né, entre muitas aspas, e por isso é uma área que está sujeita à violência, tá bom? Isso aí é uma condição social, como eu falei antes, né? São as imagens que a gente constrói da nossa sociedade. Mas por um outro lado, né, essa violência que é praticada aí no espaço espaço com requinte de nobreza, entre aspas, ela demonstra aí uma violência, olha aqui, ó, da periferia. Olha essa charge aqui, né? Você vê ali ó, barracos aglomerados, favela, com uma pistola, lançando uma pistola, né? Ou seja, a violência está na favela, né? O assalto, né? A violência vem da favela. Então, essa imagem, essas duas imagens, elas dialogam, tem uma relação muito próxima ali. Mas aí existe um outro lado da moeda que tem que ser observado, né? Que a gente pode ver aqui nessa imagem, violência de cada dia, né? Que é aquilo, morro, morro do verbo morrer, né? Ou seja,
Nessa charge aqui, o que a gente tem? A gente tem ali um morro, uma favela vertical, né, escorrendo sangue nela, ou seja, mostra como que a violência praticada nas comunidades, nas favelas, é uma violência muito grande, né, e causa seríssimos prejuízos sociais. E aí, para deixar mais nítido isso, a gente tem uma foto aqui ao lado, né, que mostra aqui, ó, numa comunidade, né, as pessoas tentando transitar, né, tentando transitar livremente, né, e você vê aqui a força policial ali ao lado. Não estou mostrando aqui que a força policial está coagindo ninguém na foto, né, nessa imagem. Mas a presença dela ali já causa ali um certo temor dentro das comunidades, que esses moradores eles têm que conviver ali com a presença policial e com a presença do tráfico, que são dois poderes antagônicos, né? Dois poderes de fogo, dois poderes de violência coercitiva antagônicos e que se enfrentam, e no meio deles dois fica a população trabalhadora, né? Refém de tudo isso. E aí o que você tem aqui, né? Você tem aqui outras duas imagens que mostram muito a característica estrutural da nossa sociedade. Na primeira, olha aqui, ó. Olha, mãe, eu tenho a mesma marca de nascença que a senhora. E aí na barriga dela a marca de nascença é um alvo, né? É um alvo e a cara da mãe de triste por isso, né? E a pessoa é negra, né? As crianças aqui e a mãe são pessoas negras, o que mostra que a população negra ela é um grande alvo ali de uma política racista estrutural da nossa sociedade. Na imagem seguinte, na charge do Latuf, nós temos aqui, né, um helicóptero sobrevoando a favela, um menino que estava jogando bola ali, ó, sendo ameaçado aqui pelo próprio Estado, né, com um fuzil na cabeça. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o Estado, através da força policial, representada pela arma e pelo helicóptero, coagindo a população periférica negra, mais uma vez, né? Ou seja, enaltecendo aí a força coercitiva do Estado, o uso da violência. Lembra que falamos de sociabilidade violenta? Olha aí o Estado praticando, né? Em relação diretamente à população negra, né? População negra, periférica, marginalizada, tá bom? Então aqui nós temos essas imagens para poder nos ajudar a refletir sobre essa sociabilidade violenta, sobre essa violência urbana, né? Que é um reflexo dessas desigualdades sociais que a gente tem no espaço urbano brasileiro especificamente, tá bom? Mas não só no Brasil, nós encontramos isso aí como uma realidade do espaço urbano atual em diferentes partes do mundo, tá bom? Vamos parar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se não entenderam, usem o recurso aí do vídeo para voltar um pouquinho, rever alguma parte, para ver se consegue compreender, tá bom? Bons estudos a vocês. Se ficar qualquer dúvida, pode me procurar, que eu tô aqui para ajudar vocês, para esclarecer vocês, beleza? E ó, deixa o like aí no vídeo, segue o meu canal, tá bom? Segue o meu perfil aqui, ó, Professor Edson Damasceno, tá bom? No YouTube e no Instagram, tá bom? Me dá essa força para desenvolver esses espaços virtuais e produzir cada vez mais conteúdo, beleza, galera? É isso por hoje. Um grande abraço, beijo nos corações. Tchau, tchau.